Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje na ideia de aprofundar um pouquinho o que a gente já falou brevemente de zoneamento, quando a gente falou dos laudos de cobertura vegetal e de fauna, e de medidas mitigatórias e compensatórias também, aprofundar um pouquinho mais um aspecto de medida compensatória, principalmente que é muito comum e muito abordado aí em laudos, né, para quem trabalha com licenciamento ambiental. A gente já falou sobre essa ideia de zonear as tipologias vegetais, né, num laudo. Eu dei esse exemplo aqui de um laudo bem simples que eu trabalhei há um tempo, há bastante tempo, na verdade, que a gente faz o zoneamento. Isso aqui, a pontilhada é a área destinada ao empreendimento, né, que teria uma pedreira, comentei com vocês, e a gente produziu com base em imagem de satélite e na nossa expedição de campo, uh, esse mapa aqui de tipologias de vegetação, né? Isso aqui é importante porque a gente já falou um pouquinho sobre isso. Por exemplo, a área de afloramento, onde tem rocha aflorando, que é isso aqui, a área de afloramento e aqui também, né? É bem importante porque tem um conjunto de espécies ameaçadas aí, raras, que são frequentes em áreas que tem rocha aflorando, né? Por exemplo, cactáceas, né? Cactos, a presença de populações de cactáceas num lugar onde vai ter um empreendimento, ainda mais um empreendimento bem destrutivo como uma pedreira, né? Vai implicar provavelmente algumas demandas aí do poder público em relação à mitigação desse impacto, né? E compensação do impacto que vai ocorrer. Campo úmido, que são essas manchinhas aqui, também é importante, área úmida e campo de várzea, que é o banhado, né, que é um banhado, que é essa parte aqui, são bem importantes porque banhado a gente viu, né, pela legislação local aqui gaúcha, né, pelo Código Estadual do Meio Ambiente, banhado é APP, né, área de proteção permanente, a gente não pode alterar isso aqui. Então isso aqui não é alterado pelo processo aí da pedreira, né. E depois tem várias formações outras aí, e tem a mata, né, que é essa formação em branco, tudo aqui, e a gente vai ver que floresta, quando é suprimido, e é esse caso aqui, tá, pessoal? Dá para ver aqui os fragmentos de floresta aqui no satélite, né? Que é esse aqui, grande aqui, e esse outro fragmento grande aqui. E aqui essa pontinha também é floresta aqui, mas é mais é, entremeado por arbustos, tal, caminhos, enfim. Mas floresta, nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, foi suprimido, porque isso aqui tudo virou uma pedreira, na maioria. Então, quando tem supressão de floresta, isso implica em compensação ambiental. Daí eu vou falar para vocês em breve ali, geralmente o que é mais comum assim em termos de compensação, né? Além de floresta, é claro que quando tem supressão campestre, isso aqui, por exemplo, são campos, né? Aqui uma área campestre e aqui um campo com gravatás e tal, mas são campos nativos, são ecossistemas naturais aqui do estado. E hoje, o entendimento da lei, quando eu fiz esse trabalho ainda não era assim, mas o entendimento da lei hoje já fala sobre compensação ambiental também quando tem supressão de vegetação campestre. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Bom, aí eu vou mostrar para vocês alguns outros exemplos de zoneamento um pouco mais detalhado, e um zoneamento de áreas bem maiores, né? Bem maiores, em laudos de cobertura e em relatórios de impacto, estudos de impacto bem maiores, tá? Que na próxima aula a gente vai falar em detalhes sobre estudo de impacto e vai ver como que é a estrutura de um estudo de impacto ambiental, mas agora a gente vai passar por essa parte do zoneamento, que vai ser redundante na próxima aula isso, tá? Bom, vejam que a primeira coisa que essa área aqui, destinada ao empreendimento, colocou como legenda, eles disseram que tem três tipos de vegetação, ou de uso da terra aqui, né? Um é outros usos, né, que tem uma sede, um pasto, que eles chamaram, que deve ser pastagem cultivada, né? E além disso tem vegetação secundária. O que é vegetação secundária? Vegetação que está em regeneração, né? Em regeneração pós-corte, alguma coisa assim. E aqui a gente tem uma floresta ombrófila densa montana. Floresta ombrófila densa é Mata Atlântica, né? Mata Atlântica senso estrito. E vejam o que tem aqui, que nós temos 5 tipologias vegetais, né? Temos clareiras, que são áreas onde eu tenho baixa densidade de árvores, né? Ou pouca ou quase nenhuma árvore. E depois eu tenho, vejam aqui, ó, 4 níveis que vão de um clarinho até um mais escuro, sendo o mais escuro porte arbóreo alto, denso e com pouca alteração, ou seja, isso vai em direção a esse mais clarinho, que é o porte arbóreo médio, esparso e fortemente alterado. O que quer dizer isso? Por que isso é importante, né? Isso é importante porque
O órgão ambiental vai olhar esse mapa, esse zoneamento aqui, que por sinal é muito bom, né? Muito bem feito, muito legal esse zoneamento aqui. Eles vão olhar e vão dizer o seguinte, bom, tem as áreas aqui menos alteradas, né, e tem as áreas mais alteradas e tal, e isso depois vai ter uma influência muito grande por parte do empreendedor, de onde ele vai construir o empreendimento dele aqui dentro, né, e além disso, dependendo de onde ele for construir, isso vai impactar as medidas compensatórias, né, e mitigatórias que ele vai ter que fazer. Por exemplo, imaginando que esse cara ia fazer um empreendimento, uma planta pequena, que seria uma construção aqui, assim, onde eu fiz esse polígonozinho. Isso aqui está pegando, vejam, a área de porte arbóreo médio, esparso, fortemente alterado. Isso é uma coisa, né? Agora, se o cara quer construir um empreendimento dele aqui, ó, desse lado aqui da propriedade, um empreendimento maior e tal, isso aqui já criou um problema maior, né? Um problema ambiental, quero dizer, né? Por quê? Porque vai ter provavelmente supressão de uma área grande de vegetação alta, densa e com pouca alteração, ou seja, uma mata mais próxima de uma primária do que a gente gostaria aqui, né, de preservar. Tem um curso de rio aqui sendo cortado aqui, né, pela área do empreendimento. E tá, tem aqui também uma área DM4 aqui, né, que é essa menos alterada, beleza, e uma DM3 aqui também, mas pega uma área grande aqui de vegetação mais bem preservada. Isso é a importância do zoneamento, pessoal. O zoneamento vai guiar quase tudo que vai acontecer na área destinada ao empreendimento e, mais importante, vai guiar a tomada de decisão, né, do órgão ambiental. Vejam que o zoneamento também aponta cursos d'água e corpos d'água, né? Lago aqui e os cursos d'água. Também é importantíssimo porque com base nisso aqui vão ser definidos, a gente vai ver depois os buffers aqui de APP, né? Então, por exemplo, o cara não ia poder construir aqui porque aqui ele está cruzando uma APP. Ou, na verdade, o que ele ia ter que fazer? Eu estou fazendo aqui como se fosse um buffer, né, de APP nesse curso de rio, que a gente já viu como é que é, né, pessoal? O que teria que ser feito? Por exemplo, o cara vai fazer aqui um parque, né? Beleza, isso aqui, eu não sei o que é o empreendimento, tá, pessoal? Isso aqui não me lembro. Mas vamos dizer que seja um parque isso aqui. Um parque para uso público e tal, para vender ingresso e um parque temático aqui. Enfim. O cara não vai poder construir por cima do rio, né? Vai ter que respeitar a APP, e daí uma forma de mitigar o impacto sobre a APP, por exemplo, é fazer uma ponte aqui, né? Para comunicar esse lugar com esse lugar, porque ele vai ter atividades nas florestas aqui, vamos supor isso, né? A mesma coisa aqui, ele pode ter uma construção aqui e vai ter uma outra construção aqui. E daí ele vai ligar essas áreas aqui com pontes para minimizar o impacto em área de proteção permanente, né? Isso é exemplo, assim, um exemplo bem grosseiro, tá? Do que pode ser feito com base na ideia do zoneamento aqui. Dependendo do que é o empreendimento, o zoneamento ele é um pouco mais detalhado. E também depende de tudo isso, né? Lembrem do termo de referência, né? Tudo que é feito nos laudos e no processo de licenciamento, na produção de documentos técnicos, é dependente do termo de referência. Mas vejam aqui um trabalho também que é o zoneamento da vegetação e sua relação com a ocorrência de estruturas mineralizadas em uma mina. Isso aqui é uma área de mineração, tá? Essa área de mineração está identificando aqui filões, que são as áreas mineráveis, né, onde tem afloramento e tal, de minério de cobre, de ouro e de reservas não avaliadas ainda, né? Reserva não avaliada é quando não tem, se sabe que tem uma reserva mineral ali para ser extraída, mas que não tem avaliação ainda do conteúdo, né? E daí vejam que aqui, daqui para baixo, né, o pessoal zoneou a vegetação arbórea arbustiva e arbustiva arbórea nativa, chamando de unidades de paisagem baseadas na planta ou na espécie ou nas espécies, né, predominantes. Eles têm unidades que têm Eugênia uniflora. Eugênia uniflora é pitangueira, tá? E Scutia buxifolia, por exemplo. E daí eles colocam aqui as cores das subunidades e tal. Tem vegetação arbustiva herbácea e herbácea também, e daí eles colocam as espécies que dominam aquelas formações vegetais, né? Por exemplo, essa unidade aqui, ó, com essa corzinha, Xenopus affinis e Paspalum pumilum, é uma unidade dominada por graminóides. Isso aqui são dois graminóides prostrados que formam uns tapetinhos, tipo grama plantada, assim. E depois tem a ocupação antrópica, né? É um zoneamento um pouquinho diferente, né? Isso aqui, pessoal, deriva de uma escola de ecologia, tal, de ecologia vegetal, que descrevia as unidades de paisagem com base na espécie dominante, tá?
Isso aqui sim que é a famosa fitossociologia, tá? É baseado dá resultados parecidos com esse aqui. Bom, aí vamos ver um detalhamento um pouquinho maior do zoneamento com base nesse trabalho aqui, que é um estudo de impacto ambiental, ou um relatório de impacto ambiental feito por um condomínio, tá? Um condomínio. E esse aqui é o polígono destinado aí ao condomínio. E vejam que a primeira imagem é algo muito simples, né? Algo muito simples, que é uma imagem do Google Earth aqui, tem até como é que chama? A marca d'água deles aqui. E fala aqui, Riviera da Ilha, que vai ser o nome do condomínio, e está dizendo aqui que tem basicamente duas formações vegetais aqui, que é a vegetação herbácea com arvoretas e vegetação arbórea nativa. E aqui eles chamam de coqueiral sujo, que é uma região lá acho que é do Nordeste isso aqui, e tem coqueiro, bastante coqueiro lá que eles plantam na beira das orlas e tal. Daí vocês vão ver que é progressivamente mais detalhado o que aparece em termos de vegetação. Aqui já tem um zoom aqui, né, para mostrar o que é vegetação arbórea nativa. Vejam que ela é entremeada por caminhos aqui, isso aqui deve ter uso antrópico bastante frequente, né? Vegetação herbácea com arvoretas nesse polígonozinho menor aqui. E depois eu tenho o que eles chamaram de coqueiral sujo aqui também, ainda com imagem de satélite, né? Aí vejam, aqui já é um mapa temático, né, que a gente chama de mapas temáticos, a gente vai falar bastante disso depois lá quando a gente detalhar o relatório de impacto, mas lembrem, isso aqui já é um pedaço do relatório de impacto, vocês já estão vendo isso, do produto do estudo de impacto, portanto, né? Vejam que isso aqui já é um documento técnico, né? E aquilo que eu falei para vocês, quem elabora esses mapas temáticos não é necessariamente uma pessoa que trabalha com cartografia, um geógrafo e tal. Biólogos também se capacitam para fazer isso aqui e trabalham produzindo esses mapas aqui. E como eu já disse para vocês, é um mercado bem interessante aí de atuar, porque tem demanda, né? Tem amigos meus aí, colegas de graduação, que hoje trabalham com georreferenciamento e com sistema de informação geográfica e sempre tem mercado para quem sabe trabalhar com isso. Eles identificam a rodovia que vai ser o acesso em Alagoas, agora que eu vi aqui, que vai ter o acesso por condomínio, né? Os limites do empreendimento, que é o mais importante aqui no caso, né? Que é esse pontilhado tracejado preto aí. Vejam que eles têm áreas de mangue. Áreas de mangue, se vocês forem ver no Código Florestal lá, áreas de alagado de mangue não poderia ser alterado, né? E com o entendimento do novo Código Florestal, o alagado de mangue é um pouquinho diferente do mangue em si, mas tudo bem. Vegetação de apicum também, que não tem na área do empreendimento, né, mas é importante, por isso que está zoneado, né, porque tem que aparecer na inserção regional, a gente já vai ver um mapa de inserção regional daqui a pouco. Tem coco, né, coqueiro plantado aí, cultivado, a gente viu na imagem satélite um coqueiral enorme aqui, cultivado do lado ali, né. Mas o que importa para nós aqui é a vegetação de restinga, que é essa região aqui toda, né? E a área urbanizada, que é todo esse entorno aí já é urbanizado, né? Todo o entorno é urbanizado. E isso aqui é vegetação nativa também, né? Isso é importante que a gente saiba. Bom, esse mapa aqui, vejam que ele está com uma escala menor, né? Aqui a gente consegue enxergar mais em volta dele. E daí está aqui o empreendimento. Estão aqui as rodovias, uma BR aqui e uma rodovias locais, tal, que dão acesso ao empreendimento. Aqui é o mar, né? E vejam que tem toda essa área aí que está quadriculada. E vamos ver o que ela é ali, ó. Olha, APA da Santa Rita e RESEC Saco da Pedra. O que é isso aqui? O principal é a área de proteção ambiental, tá? Então, toda essa área está inserida, ou melhor, a área do empreendimento, que é aqui, né, está inserida numa unidade de conservação bem grande. Claro que a área de proteção ambiental, se vocês revisarem o SNUC, lá, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, já falei para vocês, né, é bem importante conhecer o SNUC, cai em concurso direto da nossa área, qualquer concurso de órgãos ambientais aí vai ter SNUC, né, na literatura que cai, tem que conhecer o Sistema Nacional de Unidade de Conservação.
Isso aqui são unidades de conservação de uso sustentável, né? Essas duas categorias que estão aqui são de uso sustentável. Então, claro que não vai ser proibido construir aqui, nem proibido pessoas trafegarem e tal, né? Não é assim que funciona, mas, de qualquer forma, é uma unidade de conservação. Então, tem restrições em relação ao que pode ser feito aqui, tá? É importante que vocês saibam isso, e é fundamental que isso apareça no documento técnico, né? No documento técnico. É fundamental que apareça no documento técnico, porque sem essa informação aqui, o tomador de decisão não vai saber, né, que o empreendimento está dentro de uma unidade de conservação. E às vezes, pessoal, provavelmente essa unidade de conservação é bem conhecida lá na região, eu não conheço, né? E daí mesmo que não plotassem esse polígonozinho todo aqui, né, em volta dessa área, indicando que isso aqui é uma unidade de conservação, provavelmente a maioria das pessoas ia saber isso. É mais ou menos como saber a reserva do Tainha aqui no Rio Grande do Sul, ou a APA Rota do Sol, que o pessoal conhece. Mas, assim, não colocar isso no relatório é uma falha bem grande, tá? Então tem que ter essa contextualização regional. Bom, mais um mapa aqui indicando a área do empreendimento, né? A área do empreendimento, e indicando áreas de mangue, limite das unidades de conservação e APP, né? E APP. O que está dizendo como APP? Bom, a primeira coisa é que tem um mangue aqui, então tem uma distância de 450 metros até o mangue, porque mangue tem que ter uma distância também para o empreendimento. E aqui eu tenho um corpo d'água de 250 metros de largura. Isso aqui vai implicar uma área de proteção ambiental, né? E ela está tracejada ali com a APP de zona urbana, está indicada com aquele tracejado vermelho ali. E isso aqui, pessoal, é uma matriz de avaliação e valoração aí de impacto, que se usa em empreendimentos maiores, geralmente, assim, que é para avaliar o impacto do empreendimento, tá? Do empreendimento. E daí tem várias categorizações. Eu não tenho tempo nessa disciplina para a gente falar sobre esse método. Isso aqui é todo um método, tá? Específico, que vem lá da parte de quem trabalha com gestão, com quem trabalha com administração, na verdade, tá? Que usa essas matrizes de valoração aqui. E elas são convertidas para uso de impacto ambiental, tá? Então vejam só um exemplo aqui, ó. Tem a questão da abrangência espacial, ó. Eu tenho que dizer se os impactos aqui sobre o meio físico, meio antrópico, sobre o meio biótico, são locais, regionais ou nacionais, vejam. E eu vou numerar de 1 a 3, né? De 1 a 3 aqui. E isso vai dar um valor lá, né? Vai dar um somatório por tipificação do meu impacto. Vejam aqui, por exemplo, eles disseram que meio físico, levantamento topográfico preliminar e abertura de caminhos, né? Eles vão ter que fazer um levantamento de topografia, ou fizeram, na verdade, um levantamento de topografia nessa área toda aqui, e isso causou impacto, né? Mas é um impacto local, né? Porque o empreendimento é pequeno, é local, não é numa região inteira o empreendimento. Então, quantificaram como 1 aqui para os dois, né? A duração, vamos ficar sobre só esses dois, tá? Para gente detalhar, e depois vocês podem fazer um exercício vocês mesmos aí e ver os outros, tá? Mas a ideia do levantamento da abertura de caminhos, então, de duração e periodicidade. Foi temporário, cíclico ou permanente? Ou seja, eu fiz uma vez só, eu vou fazer várias vezes, por exemplo, 10 vezes durante o empreendimento, uma vez por mês, enquanto tiver a fase de planejamento do empreendimento, ou eu vou fazer durante todo o empreendimento, todos os dias e para sempre depois que acabar o empreendimento. Não, é temporário, né? E eles quantificaram como 1 aqui, beleza. É reversível ou é irreversível o impacto que eu causei, né? É reversível. Eles só caminharam no lugar lá e botaram os marcos geodésicos e tal para fazer a topografia do lugar. Então é reversível, impacto mínimo aqui. Temporalidade. Quanto que demorou? É de longo prazo, médio prazo ou é imediato? Né? Eles colocaram como médio prazo e categorizaram como 4, que é o mínimo aqui para médio prazo. E a magnitude, o tamanho do impacto, né? Baixo, médio ou alto. Colocaram baixo, nota 1. E daí, o que se faz? Se faz um somatório disso aqui, né? E claro, está dizendo aqui que é negativo o impacto, né? Negativo. Então o valor do somatório vai ser negativo. Menos 8 para cada um, estão vendo?
Então, assim, isso aqui é feito para todas as ações que têm potencial de causar impacto. E aqui é um resumo ou sumário, né, de medida mitigatória proposta. E aqui a mitigação é a intervenção limitada à exata necessidade, ou seja, os caras não vão ficar indo abrir caminhos nos lugares de forma experimental, assim, vou tentar abrir por aqui, depois eu volto, se ficar melhor outro caminho e tal. Não, é o mínimo necessário. Isso aqui, na verdade, não é uma mitigação, né? É só um planejamento de mínimo impacto, que já é meio implícito da gente fazer, tá? Meio antrópico, ou seja, sociedade, né? Pessoas. Vejam que a maioria dos impactos são positivos, estão vendo? O único impacto negativo é esse aqui, ó, aumento de trânsito. Aumento de trânsito está negativo, né? Causa poluição e tal. E vejam que é um impacto negativo bem maior do que o levantamento topográfico. Tem impactos positivos de especulação imobiliária, isso aqui é questionável a gente falar que é positivo, né? Mas enfim, eles consideram positivo porque movimenta a economia, quadro de investimentos vai melhorar, geração de renda, geração de tributo, etc. Tudo isso aqui é positivo, tá? E depois meio biótico, né? Geração de ruído é um problema. Vejam que é um número bem alto aqui a geração de ruído imediato, né? É bem alto o impacto. E a abertura de caminhos também é bem alta porque é um impacto grande sobre o meio biótico aí, né? E depois aqui é sobre a fase de instalação, né? Quais são os impactos na instalação. Sobre o meio físico, né? Que vai ter canteiro de obra, geração de gases, vazamento de óleos, etc. Então, cada ação relacionada ao empreendimento, isso aqui são ações, né, relacionadas ao empreendimento, vai ter um somatório por tipificação do impacto, que vai dar depois um somatório final lá, que, claro, quase sempre, né, ou sempre vai ser negativo, né, porque causa impacto, mais impacto do que benefício, quase sempre, né. Claro, estou dizendo aqui nos termos sobre meio físico, né, sobre o meio, como está escrito aqui, antrópico, né, as implicações sociais do empreendimento geralmente são tidas como positivas, né, que é a geração de renda, criação de emprego e entre todas as outras coisas envolvidas aí. Mas a gente está falando da parte de licenciamento de meio físico e biótico, né, então, e daí vejam que aqui tem a listagem de medidas mitigatórias propostas, né. E aqui é a última matriz, que é o somatório sobre o meio biótico, né. Então vejam aqui, supressão de vegetação. Supressão de vegetação tem uma abrangência local, e eles deram nota mínima. Isso aqui também talvez a gente pudesse questionar se conhecesse melhor o local, eu não conheço, né, então não vou falar. Desnudamento do solo, que é a exposição do solo para obras, né, e impacto sobre a biota e a paisagem aqui. Eles botaram como locais todos eles, aí a gente tem que concordar. Duração. A supressão de vegetação, vejam, é permanente, né? Eles deram um impacto mínimo para a parte permanente, mas é permanente. A gente não considera que vai reverter supressão de vegetação. A gente vai compensar. Isso sim, vai compensar, já vamos ver ali. Desnudamento do solo é temporário, né? E eles colocaram impacto sobre a biota e paisagem temporário. Eu não concordo, tá? Eu não concordo. Eu colocaria como permanente aqui, mas enfim. Dinamismo e reversibilidade. Vejam, irreversível a supressão de vegetação. Eu removi a vegetação num lugar. Vejam que é bem realista, pessoal, o negócio. Tem que ser bem realista, né? Eu não posso tentar pintar de ouro ali para o meu empreendedor, para o cara que me contratou, dizendo que eu vou reverter, porque depois no órgão ambiental isso aqui vai ser visto que não é bem assim, né? Desnudamento do solo está como reversível, né? Porque o solo realmente tem como recobrir depois. E o impacto sobre a biota está como irreversível aqui também. E tem uma nota intermediária aqui do irreversível. Temporalidade. Tudo com notas altas aqui, né? Bastante notas bem altas. E magnitude todas baixas, né? Que a magnitude está relacionada aqui com a abrangência um pouco também. E daqui o somatório total, né? E aqui as mitigatórias, ó. Implantar um projeto paisagístico priorizando o uso de espécies nativas. Bem legal, isso aqui é uma coisa interessante. Eu não vou ter como reverter a supressão de vegetação, tranquilo. Mas eu posso propor no meu estudo de impacto que, como vai ser um condomínio na beira da praia, o negócio lá, que eu não proponha um paisagismo europeizado, assim como é a regra, mas sim um que priorize espécies nativas. Isso é bem legal. A gente vai ver que tem que depois propor como fazer, né? Aqui, claro, limitar a exposição do solo às áreas que vão ser construídas e exposição do solo com o menor tempo possível. Isso aqui é bem importante. Tem inclusive técnicas de, depois que o solo é desnudado, né, ou exposto,
para o canteiro de obras, né, tem técnicas de cobertura periódica do solo com superfícies impermeáveis para que não percole a água pelo solo, levando nutrientes, né, lixiviando e inclusive impactando áreas próximas ali no canteiro de obras. Tem várias práticas interessantes para canteiros de obras, né, que se abordam no licenciamento ambiental aí para reduzir impacto ou mitigar impacto. Aqui o impacto sobre a biota e paisagem, resumir-se o mínimo de instalações, seria ao mínimo, né? Tá errado aqui o português, mas é construir o mínimo. Isso aqui eu achei bem limitado aqui, essa proposta de mitigatórias aqui, a gente vai ver que tem como propor coisa bem mais elaborada do que isso. Isso aqui é o balanço, né, de valoração, e daí no caso do balanço final, o balanço aqui fica positivo, né, porque é o somatório por tipificação de impacto, considerando também os impactos positivos, né, sobre sociedade e tal. Isso aqui não vem muito ao caso, isso aqui é mais para a empresa mesmo avaliar a questão de investimento depois, né, de grana. O que importa para nós mais é para o biólogo, né, que vai trabalhar nisso aqui, é a correta valoração dos impactos negativos ali sobre biota, né, que é a primeira e terceira matrizes ali. Bom, daí, como eu falei para vocês, tem projetos bem legais de paisagismo, né? E daí isso sim, quem faz quase nunca é biólogo. Tem exceções, eu tenho colegas aí que trabalham, ex-colegas da graduação aí da PUC mesmo, que trabalham com paisagismo e biólogos que fazem projetos como esse aqui e tal, porque se especializaram nisso. É uma área bem legal e quase ninguém, ou muito pouca gente, trabalha com paisagismo com espécie nativa, tá? Então, o paisagismo de uma área grande envolve, como essa aqui, do empreendimento grande, envolve conhecimento bem profundo da parte da biota em si, de que plantas usar, como plantar, técnicas para manutenção dessa vegetação, utilizar espécies no paisagismo nativas que sejam viáveis, que seja viável a manutenção delas a médio e longo prazo, porque eu posso plantar uma árvore linda lá, gastar uma grana, gastar milhares de reais, né, para transplantar uma árvore adulta já para o paisagismo, porque é assim que é feito, né? E daí aquela árvore demanda uma poda periódica, demanda adubação periódica, demanda um regime hídrico super específico que ela vai acabar morrendo, né? Porque não vai ter material humano especializado, né, para cuidar dela lá no empreendimento. Então tem que cuidar tudo isso e tem que ter alguém que saiba trabalhar com softwares que produzem esse tipo de documento aqui, que são CAD, por exemplo, softwares de planejamento urbanístico aí e tal. Então, geralmente é arquiteto, tá, que trabalha com isso, e a interface arquiteto-biólogo vem crescendo cada vez mais por causa disso, né, para criar empresas aí que trabalhem com paisagismo com espécies nativas. Um mercado bem legal, pessoal, bem interessante aí. Tem outras mitigatórias, e daí não para obras como aquela ali, que é de um condomínio apenas, né, mas obras isso aqui eu já mostrei para vocês, esse mesmo slide aqui, obras de vias, né, de duplicação ou de construção de estradas, né, que cortam ecossistemas naturais, como eu tenho de um lado aqui, do outro aqui, mas isso aqui parece um plantio, mas enfim. Porque eu tenho um tráfego de fauna aqui, né? Eu tenho um tráfego de fauna que vai ter uma fauna atropelada, que parte do monitoramento do empreendimento vai incluir monitorar essa fauna atropelada. E daí eu tenho que mitigar, por exemplo, com uma passagem de fauna bem legal que nem essa aqui, ou com passagens subterrâneas, né? Como essa daqui. Como é que eu sei que deu certo isso aqui? Tem um monitoramento, depois lá da licença de operação, que a licença de operação de uma via que nem essa aqui é liberada, a ideia é que tem monitoramento. Alguma empresa está sendo paga a todo momento para monitorar a fauna atropelada desse tipo de via aqui, para ver se as mitigatórias e compensatórias estão dando certo. Né? As mitigatórias, perdão. Resgate de fauna, já comentei com vocês, é comum em áreas que vão ser alagadas de barramentos, por exemplo, eu ter equipes que vão trabalhar com o resgate da fauna do lugar que vai ser alagado. E o mais comum, pessoal, que eu vou aprofundar um pouquinho aqui, agora me encaminhando para o final da aula, é essa questão de plantio. Porque plantio de mudas em linha, como é esse caso aqui, ó, linhas de plantio, né? Numa área que aparentemente degradada aqui, ou seja, para recomposição dessa área aqui, né, como floresta, é uma das compensatórias mais comuns. Tem inclusive em todo aquele cabedal lá de legislação que eu disponibilizei para vocês e gravei uma aula sobre legislação também, tem cálculos para isso, cálculos predeterminados para isso. Eu vou suprimir X árvores adultas, né, das espécies A, B, C, D e E no meu empreendimento. Tem um cálculo, então eu tenho que plantar X vezes Y mudas
E geralmente essas mudas podem ser de essências, que eles chamam, tá? Essências exóticas e nativas, um mix de essências, que é a terminologia que, enfim, é meio estranha, mas é o que o pessoal usa, né? De engenharia florestal, principalmente, essa terminologia. Bom, mas como que faz isso, né? Eu vou numa área e planto de qualquer jeito, veja, isso aqui é uma área que em volta tem floresta e tem um plantio de mudas aqui. Como é que esses caras planejaram isso aqui? Né? Como é que eu estou numa equipe de um trabalho de licenciamento ambiental que vai ter um compensatório de 50 mil mudas? E aí, como é que eu faço isso? Bom, essa compensatória vai ter um método, né, de plantio, eu vou ter que dizer que espécie eu vou utilizar e eu vou ter que, mais importante do que tudo isso, na verdade, monitorar o que vai acontecer com a área, né? A compensação ambiental não está limitada a eu plantar árvores lá, que nem aqui tem uma mudinha plantada ali, e daí eu vou embora e deixo a natureza acontecer. Não é assim que funciona. A gente tem que ir lá e monitorar, e geralmente o órgão ambiental demanda relatórios periódicos sobre isso e tal. Bom, os métodos, né? O método de plantio geralmente tem a ver com o termo de referência e tem a ver com o órgão ambiental, né? Que vai estipular a compensatória. Não é a gente que estipula. A gente sugere no relatório, né? Que a gente manda, por exemplo, laudo de cobertura vegetal. Ah, tá no meu laudo que vai ter supressão de 5 hectares de floresta. E daí tem lá um estudo que diz que vai ter, sei lá, 4 mil árvores suprimidas. Então eu vou ter que plantar, eu estimo lá, né, pela legislação vigente, que eu vou ter que plantar 4 mil vezes 10, 40 mil mudas. Daí o órgão ambiental vai me dizer, não, então vamos botar 50 mil, porque na verdade tem muita espécie nativa importante e tal, e vamos botar aí que tu vai ter que plantar 75% de essências nativas e no máximo 25% de essências exóticas. Beleza, daí é o que eu vou ter que fazer. Que espécie eu vou usar? Eu vou sugerir para o órgão ambiental também, e ele vai validar isso junto à empresa que me contratou lá. Plano de monitoramento eu vou sugerir para o órgão ambiental e ele vai me dizer se está ok ou não aquele plano de monitoramento. Beleza. Um exemplo para vocês, pessoal. Tem nesse link aqui, ó, da página da USP, isso aqui, tá? É um projeto bem legal que foi feito sobre restauração de áreas degradadas de mata ciliar. Vocês estão vendo? Tem um rio aqui tem um empreendimento, né? E eu vou mostrar para vocês muito rapidamente aqui, relatar como é que foi feito, porque é um método que é bem interessante para a gente pensar para quem for trabalhar com esse tipo de coisa aqui. Então, isso aqui é um polígono do empreendimento, né? Vocês estão vendo que tem uma alteração grande da paisagem aí, né? Nessa área aqui. E aí eu tenho esse rio aqui, um riozinho meândrico, aí vocês estão vendo, né? E esse curso d'água, ele tem a mata ciliar degradada, né? Tudo isso aqui em volta que vocês estão vendo é cultivo, é área cultivada, não é a paisagem natural isso aqui. E daí, esse empreendimento aqui teve que, como compensação, plantar X mil mudas. Eu não me lembro agora, depois vocês podem olhar no relatório lá quantas são, etc., os detalhes, né? Vamos plantar onde? Bom, a proposta foi restaurar essa área de mata ciliar aqui, ou parte dela, né? Claro. Como fazer isso, né? Bom, aqui a área a ser restaurada, né? E tem uma floresta nativa perto, que é aqui, um fragmento, né, florestal perto, que tem também cursos de rio nele e tal, e daí é uma floresta de referência. Como assim? Ah, que espécie eu vou plantar lá? Em quais densidades? Como eu vou plantar elas, né? Bom, eu vou tomar como referência uma floresta que já existe, né? Porque eu quero restaurar para ela ficar parecida com isso aqui. Na verdade, em ecologia da restauração, isso é um sistema de referência, tá? É bem utilizado em ecologia da restauração, mas vejam que legal, tem uma aplicação para licenciamento para o trabalho técnico também. Bom, método. Vejam o método deles, ó. Isso aqui é o rio, né? Não, desculpem, isso aqui são os blocos de plantio ao longo do rio. Então isso aqui está acompanhando aqui o rio, né? O rio está passando aqui e essa mata ciliar está sendo restaurada ali imediatamente ao lado do rio. E esse plantio aqui, ó, cada bloco, eles intercalaram plantios em linhas, como esse aqui, 2 metros de espaçamento, e plantios em núcleos de 4 plantas, 5 metros passados ali. E daí os NP e tal, isso aqui é cada essência que eles colocam, né? Tal. Isso aqui é um método que eles inventaram, enfim, nesse trabalho aqui, e testaram para ver se dava certo, né, como restauração. Vejam que não é limitado a plantio em linhas, né, tem diferentes tipos de plantios e tal, e tem áreas onde não tem o plantio, né, que são áreas de buffer e tal, entre tratamentos deles, enfim. Bom, resumindo assim o que aconteceu, o resultado depois de 20 meses de plantio é isso aqui, tem uma pesquisadora monitorando e vejam que aparentemente está dando certo, né, restauração. Isso aqui é uma gramínea cultivada, tá?
e o pessoal não tinha nenhuma árvore aqui, não tinha nenhuma planta dessa aqui. E a ideia é que a vegetação está crescendo aqui nesses plantios em linhas, em núcleos, né, ao redor daquele rio, nessa iniciativa de restauração. E nesse trabalho, né, nessa matéria da USP, lá da agência da USP, né, de divulgação científica, eles estão propondo que esse método seja adotado para futuros trabalhos aí de restauração ecológica, mas não só disso, né, também de compensação ambiental. Então é bem interessante essa interface aí técnica com a parte científica de produção de conhecimento aí, é o que falta, na verdade, né, para a gente qualificar os trabalhos técnicos da área do licenciamento. Tá bom, pessoal? Então, um abraço para todos e para todas e até a próxima aula.